Hoje é dia de boletim informativo e eu vou te contar todos os suspenses que estão chegando aqui no Brasil. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu tô aqui pra fazer aquele vídeo que vocês gostam bastante, que é o vídeo das novidades de suspense, literatura policial e mistério. Então eu reuni tudo que está saindo aqui nos próximos dias para que a gente já tenha essas informações e comece a decidir o que quer ler ou não. Lembrando que esse é um apanhado geral, que eu vou dar algumas informações sobre essas obras para despertar em vocês a curiosidade. E o vídeo já serve ali para vocês começarem a decidir quais desses livros vão para a listinha de desejados. Então bora lá que tem muita coisa nova chegando e eu quero descobrir isso junto com vocês. Vou começar com um lançamento que eu adorei saber que ele está chegando no Brasil, que é o novo livro da Kara Hunter. Kara Hunter, que é uma autora que eu gosto. E nós temos então chegando Toda a Fúria, que tem 424 páginas, tá saindo pela Trama, que é a casa da Kara Hunter aqui no Brasil. E é o quarto livro da série Adam Foley. Aqui nós teremos a história de uma adolescente que ela escapa do seu cativeiro e do seu agressor. Ela tá totalmente confusa, ela tá traumatizada, só que ela não fala nada sobre o que aconteceu com ela e ela não entrega a pessoa que a sequestrou. Ela se recusa a dar informações, o que vai deixar algumas pessoas bem irritadas ali ao redor dela. E é claro que o Adam Foley vai ser ali o inspetor encarregado dessa situação. E logo depois uma outra jovem some dentro do mesmo padrão e eles percebem que é ainda mais urgente que eles façam essa garota falar. Só que, claro, ela tá numa situação muito complicada, porque eles também não podem obrigar a menina a dar nenhuma informação, porque ela também está traumatizada. E parece que esses casos vão ter alguma conexão com algo do passado do Adam. Então tô bem animada pra ler. Essa é uma série investigativa muito boa, consistente, e eu acho que esse novo livro também promete bastante. Tem um novo livro também da Valerie Keough, que chegou aqui no Brasil, que é O Segredo de Hannah. Aqui a gente tem um livro saindo pela Excelsior, com 288 páginas, com tradução da Dinaura Teles. Aqui nós temos a história da Hannah, que depois de passar ali por uma decepção amorosa, ela decide que ela vai ir atrás do que ela realmente sempre quis. Que é um rapaz que ela deixou escapar em certo momento da vida dela, mas agora ela decidiu o que ela quer. Um rapaz chamado Mark Shepard. Só que o Mark, ele já tem uma vida. Ele é casado, ele tem uma namorada, ele tem família, ele tem carreira. Então ele não vai largar tudo que ele tem pra ficar com essa mulher que ele mal lembra dela. Mas parece que a Hannah é o tipo de pessoa que quando coloca uma ideia na cabeça, ela não tira. E ela decide que esse homem vai ser dela e ela vai fazer de tudo pra conquistar o seu troféu. A história aqui promete ter aquele lado mais sombrio e fala bastante sobre essa questão da obsessão da protagonista. Ficaram interessados? Meu queridinho Dionisbo também está com um novo livro aqui no Brasil. Eu tô gostando desse ritmo de escrita do Dionisbo, ele tá realmente ali fazendo valer o seu nome de autor. E o livro dele que tá chegando aqui é A Hora do Lobo, com tradução do Ângelo Lessa, tá saindo pela Record, com 364 páginas. E aqui o Dionisbo vai ambientar essa história em Minneapolis, lá nos Estados Unidos. Aqui a gente vai ter um ex-integrante de uma gangue chamado Thomas, que tá sendo procurado pela polícia, mas ele some como um fantasma. Ele é expert em se esconder, ninguém nunca consegue saber o seu paradeiro. E quem comanda essa caçada é um detetive experiente chamado Bob Oz. Só que conforme o Bob persegue esse Thomas, ele começa a perceber que ele é muito mais parecido com o Thomas do que parece. Então ele está caçando alguém que, na verdade, ele entende. Pelo que eu entendi aqui da sinopse, esse é um daqueles livros em que o Dionisbo vai fazer ali algumas críticas à sociedade americana. Ele gosta de botar os dedos na ferida. Ele já criticou Bangkok, ele já fez uma crítica sobre a Austrália, agora ele tá indo para os Estados Unidos. Os nórdicos, na verdade, eles gostam disso, né? Eles gostam de construir tramas que tenham críticas sociais ali atreladas às suas narrativas. E parece que aqui o Dionisbo vai falar um pouquinho sobre a questão da violência na sociedade americana e como essa violência ela é enxergada de vez em quando como justificada dependendo de quem a perpetua. Então o livro vai girar meio que em torno disso. Eu já tô animada, quero ler, quero conhecer. Eu nunca tive decepções com o Dionisbo, teve uns livros que eu gostei menos, outros mais, mas o cara escreve muito bem. Outra autora que tá voltando pro Brasil, depois de um intervalinho ali meio sumida, é a Rachel Hawkins, com o livro A Tempestade, só que agora ela mudou de editora e ela tá saindo pela Faro Editorial, com 240 páginas e tradução da Sandra Dolinsky. Aqui nós teremos uma história que se passa numa Bahia lá no Alabama. E foi lá que em 1984, um homem muito influente ali da política foi brutalmente assassinado. E uma jovem chamada Lo Bailey foi apontada como a possível protagonista desse assassinato, só que eles nunca conseguiram provar que foi ela. Mas a opinião pública fez o contrário e acusou ela do crime, e ela nunca mais conseguiu ter uma vida normal. Décadas se passam e o escritor volta para esse lugar na esperança de contar essa história. E quem é que chega com ele? A Lo. Ela volta junto porque ela também está determinada
determinada a provar que não foi ela que matou essa pessoa lá nos anos 80, que ela era inocente desde aquela época e que ela só foi mal julgada ao longo do tempo. E parece que a Lo, ela busca redenção, mas ela também busca um pouco de vingança sobre o que fizeram com ela. E muitos segredos vão vir à tona ali. Promete ser claustrofóbico, estranho, se passar nesse lugar onde as pessoas se conhecem. E eu gosto muito de tramas ali com passado e presente, então acho que pode ser bem legal. Freida McFadden tá chegando com muita coisa também, e a gente tem então Não Perturbe, que tem tradução da Roberta Klepp, com 240 páginas, saindo pelo Arqueiro. Aqui nós temos a Queen, que é uma jovem que ela comete um crime e ela resolve fugir das suas consequências. Ela abandona o emprego, ela abandona a família e ela vai em direção à fronteira para tentar escapar do que ela fez. Mas no meio do caminho, ela vai ser atingida por uma tempestade de neve e vai precisar se hospedar num hotel decadente chamado Baxter. Ali ela vai alugar um quarto barato, conhecer o dono do hotel, que é um homem esquisito chamado Nick Baxter, e do outro lado da rua parece que fica a casa dele e tem uma mulher lá dentro que ela só vê os contornos pela janela. A questão aqui vai ser ela sobreviver à noite no hotel. Já deu pra sentir que esse livro é totalmente inspirado em Psicose. A Freida já fez isso antes, né? Ela já escreveu um livro baseado num livro do Stephen King. Ela tem essa coisa de homenagear ali livros famosos, então eu acho que a gente vai ter aqui um livro que puxa um pouco pra essa ideia do Psicose, do hotel, do dono do hotel que talvez não seja uma boa pessoa. Só que aqui a gente tem essa questão de que a Queen também talvez não é uma boa pessoa, né? Então o perigo tá dos dois lados. E não tem só esse não, tá? A Freida também tá chegando com Um Jantar Sinistro, só que esse é um livro diferente da Freida, porque ele é um daqueles livros interativos, que é você que decide o destino. Ele tá saindo pela Record com 196 páginas, ele é um livro pequeno, com tradução da Caroline Simmer. Aqui você vai ser o protagonista desde o início, ou seja, vai ter uma história ali no início que você vai decidir para que lado você vai, e dependendo do que você decide, você pula páginas ou não. Então aqui você vai ser uma pessoa que passou por um momento difícil, tá na pindaíba e tá precisando de um dinheiro. E ela vai te apontar dois possíveis caminhos que você pode seguir, você vai decidir qual deles você quer. Aí você vai numa viagem, você vai pegar o carro e vai entrar numa viagem. Você vai poder trabalhar como garçonete numa festa muito rica que vai acontecer numa mansão. Então você decide se você vai pra lá ou não. E durante o livro todo, pelo que eu peguei aqui, captei da sinopse, você vai ter os sims e os nãos, e você que vai decidindo se você vai ou se você não vai pros lugares, ou faz ou não faz as coisas. Nós estamos nessa onda agora dos livros interativos, em que a pessoa que está lendo tem a possibilidade de decidir o destino da história, e esse novo livro da Freida tem essa pegada. Então se você gosta de jogos, se você gosta dessa brincadeira, pode ser que você curta esse livro. O John Grisham também está chegando no Brasil com mais um livro chamado A Viúva. A tradução é da Roberta Klepp, com 400 páginas, saindo pelo Arqueiro. Esse aqui eu achei a sinopse dele tão legal que assim que eu li eu já botei lá na minha lista da Amazon. Aqui nós teremos o Simon, que ele é um advogado de uma cidade pequena, uma cidade rural, e ele é aquele cara que tá empacado na vida, que ficou ali naquele lugar sem possibilidade de crescimento, tá entediado com a vida, com o trabalho. O cara mal consegue pagar as contas com o que ele recebe ali das pequenas causas daquele lugar, daquele município. Até o dia que uma senhorinha chega no escritório dele dizendo que ela quer refazer o próprio testamento, e ele vê ali uma oportunidade de um dinheiro fácil. Só que quando ele começa a escutar a história dela, ele descobre que tem muito dinheiro envolvido naquela jogada, e ele resolve manter silêncio sobre aquela cliente e tirar o máximo de proveito que ele puder da situação. Só que logo depois ela vai morrer de forma misteriosa, e é claro que os olhos vão se apontar para ele. Todas as circunstâncias ali da situação estão direcionadas a ele, mesmo que ele diga que ele não tem nada a ver com aquilo. É um desses livros que tem essa jogada, né, do advogado tentando provar a própria inocência. Achei bem legal, achei interessante, já tá na minha lista, vamos ver se eu gosto ou não. Um livro nacional que tem uma premissa bem curiosa é o Sua Vida Me Pertence, da Juliana Palumbo. Ele tá saindo pela Seguinte com 256 páginas, e aqui a gente vai conhecer a Laura Lacerda, que foi presa por ter cometido um crime que chocou o país, e tem a ver com o assassinato de uma atriz muito famosa. E é ali na prisão que ela resolve contar a sua versão da história e como é que tudo aconteceu. Ela era viciada em novela, ela era viciada em televisão, e tal qual uma novela, parece que o livro promete várias reviravoltas de enredo. É um desses livros em que ficção e realidade meio que se misturam, e que a gente tem essa brincadeira de crime atrelado à televisão, atrelado às novelas. Eu achei curioso, e a capa também tá muito bonita, eu achei muito legal também. Então fica a dica aqui pra vocês. Outro autor que voltou pro Brasil depois de um tempão desaparecido é o Stuart Turton, com o livro O Último Assassinato no Fim do Mundo. Ele tem tradução do João Rodrigues, com 336 páginas, saindo pelo Astral Cultural. E a sinopse aqui é daquelas diferentonas para quem gosta de uma coisa que saia do comum. Aqui nós teremos a seguinte história, escuta só. Uma névoa mortal destruiu a humanidade.
verdade. Já começa assim. E apenas uma pequena ilha lá na Grécia, né? As pessoas que estão lá conseguiram sobreviver. E ali dentro você vai ter 120 aldeões, 120 pessoas, mais 3 cientistas que foram os responsáveis por blindar essa ilha e impedir que a névoa entrasse e matasse todos. E parece que essas 120 pessoas, elas vivem numa harmonia constante, elas vivem felizes, elas vivem em paz, elas são as últimas pessoas da Terra. Até o dia em que essa harmonia será quebrada quando uma das cientistas for assassinada. Só que assim que ela é assassinada, a barreira de proteção se desativa. E parece que só resolvendo esse assassinato, essa barreira pode ser restaurada e salvar aquelas pessoas. Fugiu totalmente do padrão, eu achei curioso. Eu já li um livro do Stuart Turton e realmente o cara, assim, pensa fora da caixa. Então eu acho que esse promete ser um daqueles livros que vai agradar quem busca histórias que saiam daquele padrão mais comum que a gente tem do momento. Outro livro que promete ser bem bizarro e que eu gostei também é o Cordeirinha, da Lucy Rose, saindo pela Dark Side Books, com 272 páginas. Aqui a tradução é da queridíssima Regiane Winiarski e a história vai girar em torno da Margot e a sua mãe, a Ruth. A Margot é uma criança e elas vivem sozinhas numa área rural no interior da Inglaterra. Elas vivem nessa cabana afastada e muitos viajantes passam pelo lugar e param na cabana para pedir ajuda, para pedir uma água, para descansar um pouco. Só que quando eles entram na cabana da Margot e da Ruth, eles não saem mais. A Ruth usa esses visitantes para preparar os seus pratos gostosos. Ela desmembra essas pessoas e os utiliza nas refeições. Até um dia em que uma forasteira chegar e ela vai abalar a dinâmica entre a Margot e a Ruth, né? Entre mãe e filha. Porque essa mulher, ela tem um jeito diferente de falar, de se portar, e ela acaba conquistando a mãe da Margot. E a dinâmica entre as duas vai mudar. É um livro diferente, é um livro esquisito, contado pelo ponto de vista de uma criança que tá dentro de uma situação exasperadora, então eu fiquei bem curiosa para descobrir. Esse livro tem bastante burburinho lá fora, tá? Ele foi muito bem falado, então é aquele tipo de história que chega aqui no Brasil com uma expectativa já estipulada. Cadê os fãs do Inspetor Gamache? Tem livro dele chegando também, que é A Natureza da Fera, da Louise Penny, e esse é o 11º livro dele. A tradução é da Natália Salite e ele tem 448 páginas pela Arqueiro. Aqui a gente vai conhecer uma criança chamada Lohan, que é um menino de 9 anos, que ele é muito criativo e vive inventando histórias. Então tudo em relação ao dia dele, ele inventa alguma história, ao ponto de que os adultos ao seu redor param de acreditar no que ele fala. Até o dia em que o Lohan vai desaparecer. E aí é nesse momento que as pessoas, né, os adultos ao seu redor, começam a se perguntar, será que alguma das histórias que ele contou era verdade? Era real? E é ali que tá a pista para o seu desaparecimento? Logo depois, parece que eles vão descobrir algo na floresta que leva a um outro assassinato. E o Gamache, que é o ex-chefe da divisão de homicídios, vai entrar em cena para tentar descobrir a verdade. Agora, para quem gosta da Sophie Hannah escrevendo livros em nome da Agatha Christie, tem mais um chegando no Brasil, que é Os Assassinatos de Kingfisher Hill. Para quem não sabe, a Sophie Hannah, ela é uma autora que ela tem autorização do espólio da Agatha para continuar escrevendo histórias com os seus personagens e com as suas ambientações. Então, a Sophie Hannah usa a estrutura e os personagens da Agatha e escreve novas histórias. Eu nunca li nenhuma, então eu não sei dizer se ela mantém ou não o espírito das histórias originais, mas se ela continua sendo publicada é porque existe um apelo e existem fãs e existem leitores que estão consumindo. Aqui então ela vai usar o Hercule Poirot, que vai ser chamado às pressas para ir numa mansão no interior porque alguma coisa aconteceu e parece que uma jovem talvez seja acusada de um assassinato. E ele tem pouquíssimo tempo para salvar essa mulher do cadafalso antes que ela seja acusada. Outro livro que eu achei a sinopse interessante, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, é A Voz de Prisão, da Luciana Dinome. Esse livro está saindo pelo Mapa Lab, com 192 páginas. E aqui nós teremos a história da jovem Helena, que nos anos 90, lá em 1999, ela teve a sua infância abalada, destruída pelo assassinato do pai. E na época, uma pessoa havia sido presa pelo assassinato, mas logo depois ele foi solto, o que deu à família dela, e principalmente a Helena, essa sensação de injustiça frente à tragédia que atingiu a sua família. 25 anos se passam e a Helena acaba se tornando parte da Polícia Civil. E é nesse momento que ela vai encontrar ali dentro outras pessoas que estão dispostas a investigar essa situação do pai dela junto com ela para tentar fazer justiça finalmente ao que aconteceu com ela e sua família. Agora ela tem então as ferramentas para revisitar o caso e quem sabe dar um desfecho para tudo. Esse é um livro que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da justiça tardia, de como o sistema às vezes é falho, e também vai focar bastante nesse trauma e superação da protagonista que trabalha
trabalha e faz da sua vida um objeto para atingir o que ela precisa e o que ela quer. E um adendo interessante a esse livro é que ele é baseado em um caso real. Junho também traz o lançamento do 8º livro da série Cormoran Strike, que é O Homem Marcado, saindo pela Rocco, com 960 páginas e tradução do Edmundo Barreiro e da Rita Vinagre. Achei até estranho o livro ter 900 páginas, viu? Porque os últimos tiveram mais de 1000. Mas aqui nós teremos então mais uma aventura do detetive particular, dos detetives particulares, o Cormoran Strike e a Robin Ellacott, que atuam em Londres. E aqui eles serão chamados para investigar um caso de um corpo desmembrado que aparece dentro do cofre de uma joalheria. Esse corpo ele não é imediatamente identificado e a pessoa que é dona ali do lugar diz que possivelmente é um namorado dela que desapareceu. Mas logo depois eles vão descobrir que existem outros homens que também se encaixam ali na descrição e que podem ser o corpo dentro do cofre. Começa ali mais uma trama misteriosa, instigante, que eles terão que desvendar detalhe por detalhe. Esse é um livro também que promete trazer uma carga emocional e pessoal bem maior, em virtude de que os personagens aqui estão lidando com alguns conflitos emocionais criados nos livros anteriores. Quem leu o anterior sabe do que eu tô falando. Principalmente o Strike, que vai ter que lidar ali com os seus sentimentos depois de ter feito uma certa declaração lá no livro anterior e que agora vai ter que decidir para onde é que essa história vai. Agora, para quem curte uma pegada diferenciada num thriller, tem um livro bem legal saindo que é o Até que a Morte nos Separe, do Peter Swenson. Esse livro tá saindo pela Jangada com 288 páginas e aqui nós temos um thriller que ele é contado de trás para frente, ele tem cronologia reversa. Eu li uma vez um livro só que tinha Não, mentira, eu li 2 livros com cronologia reversa e eu acho esse um artifício muito curioso e inteligente de se contar uma história, porque você começa do final e vai pro início. E aqui nós teremos então um casamento, né, do Tom e da Wendy, que eles estão juntos há 25 anos, só que a gente vai descobrir no tempo presente que a Wendy quer matar o Tom. Então a história vai avançar ao contrário pra gente descobrir onde é que nasceu esse problema, onde é que nasceu essa vontade dela matar o marido. E é ali que a gente vai descobrir uma série de mentiras acumuladas, de traições, de segredos escondidos, com esse diferencial da história estar sendo contada ao contrário. Parece que já tem adaptação em vista com a Julia Roberts. Então, se você gosta de thriller conjugal, com tensão doméstica, coloca esse na tua lista. Outro livro que eu achei bem legal, aliás, os nacionais não estão ficando para trás não em sinopse, viu? É A Figura, da Natália Greco, com 352 páginas, saindo pela Maquinaria. Aqui a gente tem uma história que se passa numa cidade que eu vou ter que ler o nome da cidade, porque talvez sozinho eu não consiga pronunciar, que é Paranapiacaba. Pronunciei certo? Provavelmente não, né? Aqui a gente vai conhecer a Cristina, que é uma jovem vegetariana. Essa questão é muito importante para a narrativa, fiquem ligados. Que ela tá numa situação bem complicada, porque ela precisa manter a avó dela numa casa de repouso. Ela precisa gerar ali os meios financeiros para manter a avó dela lá. E para isso, ela vai acabar aceitando o emprego no último lugar da terra que seria perfeito para ela, que é um açougue. Só que trabalhar nesse meio violento vai fazer com que desperte nela algumas memórias sobre o assassinato brutal de uma amiga dela. E é nesse ambiente, tendo que conviver no açougue com os seus problemas, com as suas dívidas, as suas incertezas, é que ela começa a duvidar da própria sanidade. E nesse momento, ela vai se reencontrar com um antigo colega chamado Oliver, que parece que vai ajudá-la a colocar as coisas no trilho e descobrir realmente o que aconteceu nesse passado dela com essa amiga. E o livro também traz essa promessa de algo gótico, porque a história se passa numa cidade pequena e nas ruínas de uma antiga ferrovia inglesa. Então o clima aqui é sombrio, é sinistro. Eu gostei de tudo nessa sinopse, a capa eu gostei também, então esse é um livro que eu vou ficar de olho. Para os amantes do gótico, tem um livro bem legal que eu acho que vocês vão gostar, que é o Gótico Americano, da Dark Side, com 336 páginas e com tradução do Vinícius Loureiro. Aqui a gente vai ter uma antologia de contos de gótico, contos americanos, que falam da evolução desse gênero dentro dos Estados Unidos. São 14 contos organizados pelo Vinícius Loureiro e que falam como é que esse gênero ele foi transmutado para os Estados Unidos e se adequou à realidade do lugar. O gótico ele tem muito isso, ele se adequa aos lugares e os medos das populações, dos lugares onde ele tá, e ele acaba se tornando um gótico do lugar. Então o gótico americano, ele nasce do gótico inglês, mas quando ele
se adequa à realidade americana, ele adquire novos contornos e novas características. Então, essa coletânea promete mostrar pra gente como é que isso foi acontecendo e como é que o gótico se traduz dentro da tradição literária americana. Outro suspense bem interessante é a Anatomia de um Crime, da Jo Murray. Tá saindo pela Faro com 336 páginas. Aqui nós conhecemos a Leila, que é uma advogada iniciante e sem experiências em homicídios, que um dia vai ser colocada numa situação bem sinuca de bico, porque um juiz muito famoso e influente será assassinado e o homem acusado, um cara chamado Jack, estipula que só será defendido por ela. Por quê? Não sabemos. A gente vai ter que ler para descobrir por que ele toma essa decisão. Só que isso vai colocar ela numa situação ainda mais complicada, porque ela vai ter que enfrentar o melhor promotor da cidade, que também calha de ser o seu marido. Então aqui a gente vai ter uma problemática de trabalho, uma problemática conjugal também, e uma mulher enfrentando uma batalha tanto no ambiente jurídico quanto no seu ambiente doméstico. Thriller jurídico, para quem gosta de batalhas de tribunal, eu acho que pode ser interessante. Agora comenta aqui pra mim qual desses livros te deixou mais interessado. Já começou a colocar algum deles na tua lista? Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Eu sei que vocês gostam, vocês acabam se informando através dele. E eu fico muito feliz de ajudar vocês nesse caminho de conhecer livros novos, saber o que tá chegando. É sempre uma alegria gravar esse vídeo. Espero que realmente ele seja útil na rotina de vocês. E é isso, gente. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Lembra de curtir, comentar, compartilhar e dar aquele hype que ajuda muito o meu trabalho. Então divirtam-se escolhendo ali as próximas leituras. Beijão e a gente se vê no próximo.